Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje uma aplicação bem interessante, vamos mostrar como fazer uma fonte de 5 volts até uns 2,5 amperes para ela sustentar uma carga como esta. Por exemplo, circuitos digitais ou circuitos que você precisa de 5 volts com uma corrente mais alta. É muito interessante este projeto. Eu vou dar um exemplo aqui para você, o nosso computador de 8 bits aqui do canal que utiliza a tensão de 5 volts, não precisa de uma fonte de 5 volts com uma certa corrente para funcionar de forma adequada, entre muitas outras aplicações. Quem nunca precisou de uma fonte no seu laboratório que fornecesse mais de 2 amperes de corrente com componentes bem simples? Aqui está um exemplo. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, confira transformadores toroidais, indutores e muito mais. Fontes de alimentação, utilize transformadores toroidais para conversão AC/DC. Estabilidade garantida. Vamos para a aula de hoje. Let's get started! Vamos supor que você precisa de uma fonte para mais de 2 amperes e só tem reguladores 7805, que como sabemos fornecem no máximo 1 ampere. Mas você tem alguns transistores Darlington disponíveis no laboratório. Aí a sacada. Vamos fazer o seguinte. 7805, o exemplo é para uma fonte de 5 volts. Então eu vou pegar aqui e fazer uma simulação em tempo real com você. E o transistor Darlington tipo 127, transistor até 5 amperes, como vamos ver também no datasheet. Resistor, pegar capacitor de filtragem e você vai ver o seguinte, a entrada de alimentação 12 volts, mais 12 volts. Vamos supor que aqui seja a saída de um circuito AC/DC, então transformador toroidal de preferência, ponte retificadora, capacitor de filtragem. E aí você tem ali uma tensão de 12 volts DC. Vou colocar aqui um capacitor na entrada para filtrar também. Os GNDs. Capacitor na saída. Olha só. Um voltímetro na nossa saída aqui do sistema. Dando um play. 5 volts. Então nenhuma novidade aí, um regulador linear 7805, 5 volts. Só que não ligamos nenhuma carga na saída. Se você observar aqui no datasheet, a série 78XX fornece uma corrente de saída até 1 ampere. Logo na primeira página está especificado isso. Vamos drenar uma corrente de 1 ampere aqui. No simulador é bem fácil, você pode utilizar um resistor mesmo, como carga, RL. Para drenar 1 ampere de 5 volts, precisamos do quê? 5 ohms. Lei de Ohm. 5 dividido por 5, continua dando 1, né? Vamos colocar aqui o GND, pronto. Tem uma carga que drena 1 ampere. Play. Já caiu a tensão aqui, 4,43 volts. Então, estamos no limite do componente. Percebeu isso? Comprovando que ele fornece até 1 ampere de corrente na saída. Se você ainda não acredita em mim, ou não lembra da lei de Ohm, eu vou ligar um amperímetro aqui. Não tem problema nenhum. Deixar em amps mesmo. Ligamos o amperímetro. Olha, está em 0,89 amperes, porque a nossa tensão caiu em virtude dele não fornecer ele não conseguir suprir a corrente que a carga precisa, que é 1 ampere.
Então 4,43 sobre 5 deve dar o valor. Vamos ver se a lei de Ohm ainda está funcionando. 0,886, ele arredondou aí. Show! Se eu consumir uma corrente de 5 amperes, aí ele não fornece mais tensão suficiente. 0,83 volts. Como resolver isso? Podemos utilizar o Darlington e deixar para ele a tarefa de suprir essa corrente. Então essa configuração aqui, um Darlington PNP, tipo 127, baixo custo. Ligamos a base aqui na entrada do sistema. Um resistor aqui para polarização do componente. Vamos utilizar um de 10 ohms. Algumas unidades de ohm. Utilize um resistor de algumas unidades de ohm para polarização. Vou utilizar um para 2 ou 3 watts na prática. E o coletor vai na saída. Aplico a tensão e agora ele fornece os 5 volts. Estamos com 5 amperes de consumo, uma tensão de 4,999 volts sobre a carga, uma carga de 1 ohm, que está representando uma carga que vai consumir do meu sistema 5 amperes. É claro que acima disso, 0,5, ele até está permitindo aqui na simulação, para minha surpresa, mas no datasheet do TIP 127, temos aqui informação de corrente. Ó. O pico de corrente no coletor é 8 amperes, mas a corrente contínua no coletor é 5 amperes. Beleza? E na prática veremos que vamos conseguir drenar até uns 2,5 amperes sem causar muito aquecimento. Então, se você utilizar um sistema com um dissipador de calor enorme, um cooler de resfriamento bom, você consegue essa performance aqui do componente na prática também. Mas, como estamos visando uma fonte de baixo custo, então o custo-benefício aqui, vamos projetar para 2,5, então utilizar um dissipador um pouco menor e sem cooler, por exemplo. Tá aí ela, ó. 7805, os capacitores de filtragem. Aqui eu só coloquei uma carga representativa, isso na prática, esse resistor aqui será, vamos utilizar uma carga eletrônica para verificar a drenagem de 2,5 amperes e o TIP 127 ligado aí. Vamos aplicar 12 volts da fonte de bancada, mas você pode projetar a fonte utilizando um transformador, ponte retificadora e o capacitor de filtragem. Vamos ver funcionando na prática e fazer os testes. Venha comigo! Está aqui a montagem da fonte de alimentação, então temos 12 volts da bancada aqui. Aqui está o nosso TIP 127, transistor Darlington, PNP, bipolar de junção, o resistor aquele de 10 ohms, o regulador 7805 e os capacitores de filtragem. Na saída vamos aplicar uma carga, utilizando a carga eletrônica de bancada para verificar o consumo e vamos monitorar o aquecimento dos dois componentes aqui. Você vai ver que quem vai aquecer mesmo é esse cara aqui, por isso eu coloquei um dissipador de calor nele. No 7805 eu nem coloquei, mas no seu projeto eu já saliento para você a importância de utilizar dissipadores maiores. Para o TIP 127 você vai conseguir inclusive uma performance melhor, vai conseguir drenar mais corrente dele, pois você vai ter uma dissipação de calor, uma área maior para dissipar o calor, e também no 7805. E reguladores independentes, aliás, dissipadores independentes para os componentes ou isolando-os com uma lâmina de mica, por exemplo.
Então vamos alimentar com os 12 volts da fonte de bancada, 12 volts DC. Você no projeto final pode utilizar um transformador toroidal com uma ponte retificadora que suporte uma corrente maior do que 2,5 amperes para 3 amperes, por exemplo, e um capacitor eletrolítico para filtragem. Tem vários projetos aqui no canal, é só pesquisar. Tá aí o nosso setup, eu vou aplicar aqui 12 volts e já vou deixar aqui para 3 amperes a minha fonte de bancada. Então nós temos aqui 12 volts 3 amperes que vão alimentar o sistema. A carga de bancada já está ligada, estamos com 0 volts. Eu vou habilitar a saída da fonte aqui. E está aí 4,975 volts. Está regulando aí para os próximo dos 5 volts. Monitorando aqui com o termômetro, inicialmente estamos com 16 graus no dissipador e no 7805 também 16,6 graus Celsius. Não estamos com a carga ligada, ó. Então vou configurar uma carga bem tranquila por enquanto. Vamos colocar aqui 500 miliamperes. Corrente constante na carga de bancada, habilito a saída. Podemos ver inclusive que estamos drenando da entrada também essa corrente, 500 miliamperes. Nossa tensão caiu um pouquinho aqui, 4,9, mas estabilizou. Então ele está sustentando a tensão. Medindo aqui a temperatura no dissipador, subiu um pouquinho, 20 graus Celsius, e medindo no 7805, 19,5 graus Celsius. Então está tranquilo os 500 miliamperes. Vamos colocar aí um outro consumo agora. Vou ajustar agora aqui para 800 miliamperes. Ajustado, ligo a saída, continuamos fornecendo algo muito próximo dos 5 volts. Estamos drenando aqui 800 da fonte também. Continuamos com a temperatura aí, ok, deu uma subidinha aí, 25 graus Celsius, e observe, já conseguimos observar uma divergência aí, que o 7805 está com menor aquecimento, comparado com o chip 127. A partir daqui já conseguimos ver que o 127 que está drenando essa corrente. Agora vamos começar a forçar um pouquinho mais. Vou colocar aqui 1,3 amperes. Habilito a saída, 4,78 volts aqui no voltímetro, 1,3 na fonte ali. Estamos em torno de 29, 30 graus Celsius no chip 127 e o nosso 7805 aí próximo de 25 graus Celsius. Então observe que ele está sustentando uma corrente já superior ao que o 7805 pode fornecer. Como sabemos do datasheet, ele fornece corrente até 1 ampere. Já estamos conseguindo drenar uma corrente superior a 1 ampere. Vamos agora aumentar mais um pouco, colocar aí 1,9 amperes. Vamos ligar a saída da fonte. Observe aqui que estamos drenando isso. Vamos ver o aquecimento. Já passou dos 40 graus Celsius. E 7805 ainda não passou dos 30, ó. Temos aqui uma queda de tensão, vale lembrar que os cabos também, os cabos dos instrumentos aqui, que ocasionam essas perdas que estamos observando aqui na medida. Mas como você viu, está aí em 4,68, estamos conseguindo drenar aí quase 2 amperes já.
Desliguei a carga e vamos para mais um teste. Vamos aumentar essa corrente. 2,3. Ligando a saída. 4,6 volts. Temperatura superior a 40 graus Celsius. Agora deu 39 e o nosso 7805 chegou aos 30. Então veja que conseguimos drenar uma corrente aí superior a 2 amperes com esta configuração simples, a adição de um transistor Darlington. E como eu disse para você, você pode aumentar esse dissipador, também utilizar um dissipador maior no 7805 para garantir aí uma performance melhor dessa fonte. E agora os 2,5, 2,5 amperes para o teste final. Então, ligo a saída, 4,59, tem a perda dos cabos, mas ele já começa aí a fornecer um pouco menos de tensão na saída. 2,5 amperes, 2,5 amperes aqui também podemos ver. Podemos ainda verificar que estamos em 11,48 watts. E ele sustentou ali próximo dos 4,6. E agora temos um aquecimento considerável no dissipador aqui, mas ele está sustentando, ó, está em 54,9 o chip e o 7805 35 graus Celsius. Mas ele manteve os 4,6 volts nessa situação aí e comprovando que a fonte consegue fornecer essa tensão para uma corrente de 2,5 amperes. Então, desprezando a perda dos cabos aqui dos instrumentos, a tensão deve ser um pouco superior ainda na saída da fonte de alimentação. Essa foi a aula de hoje da sua clássica de sexta. Uma dica bem interessante, com componentes simples você consegue fontes um pouco mais fortes aí para o seu laboratório, vamos assim dizer. Dúvidas, comentem aqui embaixo, se houver tempo respondemos. E diga sempre o que está achando de nossas videoaulas. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Deixe aquele like, favorite o vídeo, compartilhe ao máximo com seus amigos e se é novo por aqui, inscreva-se no canal marcando do lado o sininho. O sininho você marca para receber as notificações, cursos, séries, projetos, tutoriais, muito conteúdo para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, me siga também nas redes sociais. Ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima.